Olá, o Senado Federal enfrenta o desafio de redigir uma lei tipificando o terrorismo sem, com isso, interferir no direito de expressão do cidadão brasileiro. Nós vamos conversar sobre esse tema com o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana. É um desafio que tem gerado, assim, debates acalorados no plenário da Casa, né, senador? E eu penso que não pode ter nenhuma histeria. De fato, alguns jornalistas que cobraram, pessoas nas redes sociais pediram calma, muita calma nessa hora. Tem razão. Não que signifique isso, eu estou ouvindo e eu mesmo estou considerando que a gente não deva discutir. Eu defendi e defendo que façamos um debate aberto sobre essa lei que estava tramitando no Senado já há 3 anos, a outra desde o ano passado, ou proposta de lei, que tipifica o crime de terrorismo. Com a morte do jornalista Santiago Andrade, todos nós ficamos chocados, porque é uma vítima. E aí, como fazer para garantir o direito à manifestação, à opinião, à crítica, o protesto? Tem que ser garantido, está na Constituição. O artigo 5º da Constituição, que para mim é o que exprime o direito do cidadão e os limites também de todos nós, ele diz, é livre a manifestação. Não pode, por nenhuma razão, alguém impedir alguém que se manifeste, que critique. Mas, numa mesma linha do artigo 5º desse inciso e desse parágrafo, você tem lá dizendo o seguinte, mas isso não pode ser feito de forma anônima. Ou seja, não pode ser feito escondido. Né? Aí a gente já começa a cair na questão dos mascarados das... O mascarado ou o uso de nome falso. Você tem nas redes de computadores também pessoas que falseiam as coisas. Não. Se a Constituição garante que todos podem protestar, nós estamos vivendo uma plena democracia. Então, isso seria um acordo, o pacto da democracia. Quem está no governo, que se defenda, que dê suas explicações, que garanta a paz, a tranquilidade e o direito à própria manifestação. Isso é cumprir a Constituição. Agora, quando houve a morte de Santiago, eu mesmo fui o primeiro a dar um grito. Nós temos que apreciar isso, nós temos que ter alguma lei. Por quê? Porque os secretários de segurança do país, o próprio Beltrame do Rio de Janeiro falou, com as leis que nós temos, nós não vamos ter condição de agir em determinadas novas situações. Ele mesmo, o secretário de Segurança do Rio, que está implantando as UPPs, as unidades pacificadoras, ele disse claramente, do jeito que está não dá. Eu prendo uma pessoa aqui, daqui a 2 horas eu tenho que soltar, amanhã ela está depredando, está ameaçando alguém de novo. Então, e ele até mandou uma sugestão de projeto de lei sobre desordem, né? É um projeto de lei que tenta estabelecer o papel de cada um. Primeiro, do manifestante de poder se manifestar. Segundo, da autoridade policial, que tem que garantir a manifestação, mas também tem que, de alguma maneira, evitar que você tenha risco de vida, inclusive, de pessoas que ou não querem estar na manifestação, ou são vítimas dela, ou são parte da própria manifestação, das manifestações. E aí, no Brasil, às vezes, são leis demais, gente. Tem mais de 1000 tipificações de crime, são mais de 115 leis no país tratando de penalidades, e às vezes um jeito de não ter lei nenhuma é você ter muitas. Aí não aplica nenhuma. Então não é por falta de lei, é por sobra de leis ruins. Então criar um critério. Agora, o critério da nova lei, esse debate sobre lei de terror, que é uma coisa complicada, difícil, não pode arranhar ou ferir o direito à livre manifestação. O senhor disse que essa tipificação do crime de terrorismo é desafiadora em todos os países do mundo. Não há consenso, é uma coisa difícil. Muito complicada, é uma coisa contemporânea. Imagine você ter uma pessoa que se enche de bomba, vai para o meio de uma mesquita, vai para o meio de pessoas inocentes e se explode. Isso nós nunca imaginamos que podia ocorrer. Está ocorrendo hoje, em nome de uma causa. Então, Portugal, que é uma referência também do estudo do direito, Portugal tem seríssimos problemas e tipificou o terrorismo de um jeito. A Alemanha, outra fonte, e que viveu crise profunda de terrorismo, vê a lei terror de outro jeito. Cada um tem sua lei. Com a sua bagagem, sua cultura. Eles já têm. A Itália, que também teve outros problemas, tem uma outra lei. Os Estados Unidos, outra. A França, outra. Todos os países têm a sua. Agora, o Brasil precisa ter a sua? Sim. Agora, essa lei não pode ser feita no afogadilho. Senador, uma pergunta. Criar uma lei para que dê respaldo às manifestações populares para que elas aconteçam com tranquilidade e segurança, não seria uma forma também de separar o que é lei de terrorismo do que
do que seria uma normalização das manifestações? Não tenho dúvida. Tem coisa que é mais fácil de fazer. Criar regras claras que possa garantir a manifestação e, ao mesmo tempo, a ação da polícia esteja ordenada em lei. Hoje não está assim. Então, está difícil. E houve a morte de um jornalista. Quando o Santiago morreu, você vê bem claramente, perto dele, ele de costa, filmando. Estava identificado que ali tinha um jornalista, né? Estava filmando com a câmera. E foi colocada uma bomba, um rojão, apontado para as costas dele. Eu não acredito que fizeram aqui dizer, eu vou matar. Mas causar dano, sim. E atingiu a cabeça dele, ele foi morto. E tem dois jovens presos. Agora, isso é uma situação nova no país, mas o que mais me deixa preocupado, além dessa situação de já ter uma vítima, é que grupos mascarados estão atuando desde o ano passado e esses grupos são intolerantes com a imprensa. Eles não querem ninguém filmando por perto, ninguém fotografando por perto, e aí isso é perigoso para mim. Por quê? Porque eu acho que a imprensa nas manifestações ela é uma guardiã dos que estão na manifestação. Ela protege, principalmente contra abuso da polícia. Porque pode ter. Tem abuso de autoridade policial. Então nós temos que tomar cuidado para garantir também o direito de se manifestar sem ter abuso policial. O melhor remédio é ter uma lei clara e o olhar da imprensa. Quando a imprensa está ali filmando, ela está acompanhando a manifestação, ela inclusive é uma aliada dos manifestantes, porque ela está dando ressonância para essa manifestação. Mas aí entra agora uns grupos que dizem, não pode ter jornalista. Algumas emissoras foram filmadas do helicóptero, outra de cima dos prédios. E o que é que acontece com isso? E jornalistas foram feridos, há um ano, não foi o primeiro, né? 170 jornalistas, as entidades jornalistas estão pondo que jornalistas foram agredidos. Gente, isso não é democracia. Isso não é democracia. Queimar carro de jornalista, virar carro, ameaçar jornalista. Então, 170 foram vítimas nesse período de manifestações. Aí nós estamos correndo um risco de entrar num caminho que não tem mais volta, que é do enfrentamento. Então, se queremos defender a democracia, a liberdade, nós temos que defender o direito de imprensa, o direito à cobertura jornalística, o direito à manifestação e estabelecer o limite para a ação da polícia. E outro trabalho que seria a tipificação do terrorismo, a lei do... Aí nós fazíamos esse arranjo para que nós pudéssemos garantir que é uma conquista do Brasil fazer manifestação. Isso é parte da democracia, eu acho que ajuda. Quando você está num governo e tem alguém chamando a atenção, cobrando, ou criticando, ou denunciando algo, tem que ser ouvido para poder aperfeiçoar o serviço público ou mudar o serviço público. Não, porque por exemplo, o Estado é prestador de serviço. O transporte coletivo no país é um caos, gente. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos. A qualidade de vida é baixa, ninguém anda no seu próprio carro. É ruim. O pobre, a pessoa que tem pouco acesso não consegue ter um serviço de transporte de qualidade. Eu estou fazendo dessa causa da mobilidade urbana uma causa de vida em Rio Branco, junto com o prefeito. Estou pondo minha experiência de ex-prefeito e ex-governador para ajudar. De fato, uma pessoa demora 3 horas para ir e vir para o trabalho, para trabalhar 4, 5 horas. Essa pessoa não tem o direito de protestar, de gritar, de cobrar que se faça metrô em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, que se tenha transporte coletivo de qualidade, porque as pessoas, a grande maioria da população mais pobre, anda de transporte coletivo. E num mundo desenvolvido, só tem desenvolvimento e qualidade de vida nas cidades quando o transporte coletivo tem qualidade. Ele tem que ser subsidiado. Em todo lugar do mundo é subsidiado. Aqui, sabe quem é que paga o transporte coletivo? É a tarifa do ônibus, do metrô, do trem. É o pobre que paga ele mesmo. Em tudo que é cidade, Nova York, Londres, Paris, Roma, Barcelona, qualquer cidade do mundo, quem banca o transporte de qualidade, que todo mundo elogia, é a sociedade como um todo. Então, andar no transporte coletivo lá é barato, é mais barato que no Brasil, porque a sociedade paga. Aqui no Brasil está se botando tudo nas costas do coitado do usuário. Transporte. Então, isso é uma coisa. Agora, a lei antiterror, eu queria deixar bem claro aqui. Eu só não acho que dá para discutir e debater uma lei dessa numa comissão rapidinho ou num plenário. Vamos apressar de pôr em debate. A sociedade participa, tem estudiosos. Eu recebi outro dia uma carta do Pedro, que foi secretário também nessa área do Ministério da Justiça na época do Lula, mandou uma carta cheia de recomendações, considerei, estou ouvindo, inclusive os internautas estão mandando recados para mim. Eu estou ouvindo e absorvendo, vendo o tamanho da coisa, e nós temos que fazer com todo o cuidado. O projeto do senador Romero Jucá, o meu partido, lançou uma nota, botando algumas preocupações, não está bom. Um projeto que, se tiver um governo ruim que queira abusar da autoridade, vai poder abusar da autoridade. Nós não podemos aprovar uma lei que se diz antiterror e que vai cessear direitos conquistados
com muito sacrifício pela sociedade. O senador Pedro Taques tem uma proposta também que tipifica crime de terror no novo Código Penal, que também precisa ser melhorada e aperfeiçoada, e agora está na mão do senador Eunício, quer dizer, está na Comissão de Constituição e Justiça. O que é que eu peço? Que todos fiquem vigilantes, quem tem ideia sobre esse tema, eu vou estar aqui para garantir que tenha o máximo de discussão possível, porque eu quero paz e tranquilidade na sociedade, mas nós não podemos fazer isso, ou usar isso como argumento, tirando direitos, ou subtraindo direitos que com muito sacrifício são hoje base da nossa democracia. Então, eu sinceramente acho que nós temos como ordenar um pouco mais as coisas, sempre procurando garantir o direito à manifestação, mas também criando regra mais clara para a ação da polícia. E aí tem o problema dos mascarados. Sinceramente, a Constituição proíbe, nós temos que garantir aqueles que estão com máscara, que eles possam protestar, se manifestar sem máscara. Mas, segurança. Sinceramente, não dá para a gente ver o patrimônio público, é dinheiro público. Cada prédio desse destruído, queimado, é dinheiro público que vai recompor, dinheiro que vai fazer falta na saúde, na segurança, na educação. Agora, e o risco à vida? E as mortes que nós temos? Quer dizer, nós vamos seguir esperando as próximas mortes? Eu acho que não. O Brasil é um país de paz, apesar dos 50 mil homicídios por ano, as 40 mil mortes no trânsito, nós temos que enfrentar essa situação toda e, de fato, construir um ambiente de harmonia, de paz dentro da sociedade e com boas leis. Então, podem ficar certos, inclusive aqueles que me admiram ou que me apoiam e ficaram preocupados, eu não vou abrir mão de estar defendendo a democracia, de estar defendendo uma lei com segurança jurídica que seja a guardiã daquele princípio que diz todos têm direito à manifestação, a protesto. Agora, eu, sinceramente, como senador, não posso fechar os olhos para 50 mil homicídios, para 40 mil mortes no trânsito e para mortes como essa, que é fruto da intolerância de alguns poucos, que levou que nos tirou do meio um jornalista, no caso o Santiago Andrade. Obrigada, senador, pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.